Olá pessoal, meu nome é Esther e meu objetivo é simplesmente abençoar a sua vida de alguma forma. Bom, eu queria criar esse canal no YouTube já tem alguns anos. Na verdade, desde a época da pandemia, mas eu tinha vergonha, não sabia o que postar e aí fui deixando para depois, né? A gente não se sente capaz, sente que não está pronto, aquelas coisas todas. Mas quando é que a gente vai se sentir capaz? Nunca, né? Então, deixa que quem capacita é Deus. Para começar, eu queria compartilhar com vocês algo que eu tenho facilidade para fazer, que é o estudo da Bíblia, de uma forma muito simples, de uma forma objetiva, de uma forma muito clara. E hoje nós vamos falar sobre a criação. Pegue a sua Bíblia, porque nós vamos ler juntos. Escolha uma Bíblia de linguagem atual, para que você não tenha dificuldade na sua leitura. Muitas pessoas têm dificuldade para ler a Bíblia, dizem que não entendem, mas na verdade você precisa só escolher uma Bíblia com linguagem atual. Eu gosto muito da Bíblia Viva, essa aqui é do meu filho e essa aqui é a minha, Bíblia Viva. E tem uma também que eu uso para eu mesma estudar, sabe? Que é mais atual ainda. Ela chama A Mensagem, que é essa aqui. Eu já passei da metade da Bíblia, né? Eu já estou lendo o livro de Abacuque. Essa aqui é a parte que eu li, essa parte é a parte que falta, né? Então, não tenha pressa de ler a Bíblia. A Bíblia você não tem que ler ela correndo, você tem que ler de uma forma que você entenda. Não entendeu? Volte e leia novamente. Leia um pouquinho todos os dias. Não precisa ler aquele tanto de uma vez. Leia um pouquinho todos os dias. Seja constante naquilo que você fizer. Não tenha pressa. O importante é você aprender. Vamos lá. Abre a sua Bíblia lá para mim em Gênesis capítulo 1. Olha só que legal. Nós vamos aprender juntos, tá bom? Pegou? Então tá bom. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e sem forma definida, e o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus ficou satisfeito e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. O dia e a noite juntos formaram o primeiro dia. E Deus disse que as águas se separem entre a expansão do céu em cima e os oceanos abaixo. Desse modo, Deus formou o firmamento, separando as águas que ficam acima do firmamento das que ficam abaixo. E assim foi. Deus chamou o firmamento de céu. Houve tarde e manhã. Tudo isso aconteceu no segundo dia. E Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se juntem formando mares e oceanos, de modo que apareça a parte seca. E assim foi. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. Deus ficou satisfeito. Então ele disse que a terra produza toda espécie de vegetação, plantas que deem sementes, árvores que produzam frutos, que por sua vez produzem sementes, de acordo com a sua espécie. E assim foi. A terra, pois, fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes e árvores que produzam frutos, que por sua vez produzem sementes de acordo com a sua espécie. E Deus ficou satisfeito. Houve tarde e manhã. Tudo isso aconteceu no terceiro dia. Deus ainda disse que no firmamento do céu haja luz que iluminem a terra para separar o dia da noite. Essas luzes servirão como sinais para estabelecer as estações dos dias e dos anos. Elas brilharão no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez duas grandes luzes, a maior, o sol, para dirigir ao dia, e a menor, a lua, para dirigir à noite. Ele também fez as estrelas. Foi assim que Deus colocou essas luzes no firmamento para iluminarem a terra, para determinarem os dias, as noites e fazerem separação entre a luz e a escuridão. Deus ficou satisfeito. Houve tarde e manhã. Tudo isso aconteceu no quarto dia. Depois disse Deus que as águas se enchem de peixes
e de outras espécies de vida, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. E Deus criou os grandes animais marinhos, de todo tipo de vida aquática, além das aves, de acordo com as suas espécies. E Deus ficou satisfeito. Então Deus abençoou suas criaturas, dizendo: multipliquem-se e encham as águas dos mares. As aves as aves falou: sejam cada vez mais numerosas, encham a terra. Houve tarde e manhã. Tudo isso aconteceu no quinto dia. E Deus disse que a terra produza seres viventes de acordo com as suas espécies, animais domésticos, animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. Deus fez os animais selvagens, os animais domésticos e os demais seres vivos da terra, de acordo com as suas espécies. E Deus ficou satisfeito. Depois, Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos da terra e sobre os répteis que se movem pelo chão. Assim, Deus criou o ser humano semelhante à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Deus os abençoou, disse-lhes: multipliquem-se, encham a terra e dominem-na. Tenham poder sobre os peixes, sobre as aves dos céus, sobre os animais que rastejam pela terra. E disse mais: eu dou a vocês todas as plantas que nascem na superfície de toda a terra e dão sementes, e todas as árvores frutíferas que dão sementes, a todos os animais que há fôlego de vida, ou seja, a todos os animais selvagens, a todas as aves dos céus e aos animais que rastejam pelo chão, dou todos os vegetais como alimento. E assim foi. Deus viu que tudo o que havia feito, e eis que havia ficado muito bom. Houve tarde e manhã. Tudo isso aconteceu no sexto dia. Dessa forma, foi concluída a criação dos céus e da terra, com tudo que nele existe. E no sétimo dia, tendo Deus terminado a sua obra, ele descansou. Deus abençoou o sétimo dia e declarou santo, pois nele descansou de toda a sua obra da criação. Nós acabamos de ler sobre a criação do mundo. Olha só que bacana. Vamos lá. A Bíblia, primeiro nós vamos ler, depois nós vamos pensar um pouquinho e colocar isso sobre a nossa vida, colocar em prática. Vamos lá. No primeiro dia, Deus criou a luz. Não existia nada. A terra era sem forma e vazia, era um nada. Era tudo escuro, sem nada, muito sem graça. E Deus disse: haja luz no primeiro dia. Então ele criou a luz e ele separou o dia da noite. Esse aí foi o primeiro dia. No segundo dia, Deus criou o firmamento. Lembre-se que no início o Espírito pairava sobre as águas. Então, quer dizer que não existia a parte seca. Deus separou o céu da terra. Conseguiu compreender? O firmamento, na verdade, ele é o céu. Ele separou, colocou a água embaixo e o firmamento, que seria o céu, em cima, porque não existia a parte seca ainda. No terceiro dia, Deus separou as águas da parte seca, que é a terra, e criou também a vegetação. Olha só que bacana a ordem de como as coisas acontecem. No quarto dia, ele criou o sol, a lua e as estrelas para poder separar as estações do ano. No quinto dia, Deus criou os animais aquáticos e as aves. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, o homem e a mulher. E no sétimo dia, Deus descansou da sua criação. O que nós podemos aprender com essa história? Primeiro, ela é magnífica, perfeita, tremenda, extraordinária. Primeira coisa que nós podemos perceber, né? Uau, só Deus mesmo para fazer tudo isso. E o interessante é que ele faz tudo com uma ordem. Ele não poderia ter criado primeiro os animais
terrestres se ele não tivesse criado a terra. Ele não poderia criar a vegetação antes de separar o firmamento das águas para depois vir a parte seca. Existe uma ordem para acontecer as coisas. As coisas não podem simplesmente acontecer porque você quer. Existe uma ordem para acontecer. Vamos trazer para o nosso dia a dia. Eu quero comprar um carro. Você já tirou sua carteira? Você tem condições financeiras de pagar o financiamento do carro? Você tem condições financeiras para pagar o seguro? Você tem uma garagem para guardar o carro? Existe uma ordem para as coisas acontecerem. Eu quero ter uma profissão. Você estudou? Você se especializou? Existe uma ordem para as coisas acontecerem. Então, nós precisamos entender, compreender que para tudo existe um tempo. Foi assim desde o início, desde a criação. Existe um tempo para as coisas acontecerem. E se a gente pula as etapas da vida, vai dar muito errado. Vai dar muito errado. Eu falo assim, gente, não casa rápido não. Não tem filho rápido não. Mas por quê? Porque você precisa viver todas as fases da vida. Eu acelerei algumas partes. Mas, se eu pudesse voltar atrás, eu ia fazer da forma correta, sabe? Eu ia aproveitar a minha infância, aproveitar mesmo. Eu ia me divertir na adolescência, eu ia estudar, ia ter uma profissão, depois eu iria casar para depois ter filhos. Eu iria fazer na ordem, por quê? Quando você pula uma etapa, depois você vai sentir falta dessa etapa. Você vai ver que essa etapa que você pulou, ela faz falta na sua vida. Então você precisa ter paciência, esperar, fazer as coisas da forma correta e na ordem certa. E essa parte é importante, em fazer as coisas na ordem certa. Uhum. Conseguiu compreender? Olha só como que a Bíblia ela é extraordinária. Nós lemos aqui juntos. Você entendeu o que estava escrito? Estava difícil a leitura? Estava incompreensível? Não, não estava não. Por quê? Porque a linguagem que nós escolhemos aqui é uma linguagem atual. Ela é fácil de ser entendida. Aí nós resumimos para poder entender melhor, né? Nós estamos falando aqui um por um como que foi feito, o primeiro dia, segundo, terceiro, tudo bonitinho. E aí a gente traz para a nossa vida, como que nós aplicamos a Bíblia na nossa vida? Olha que bacana. Eu amo a Bíblia. Por que que eu amo a Bíblia? Primeiro, ela é um manual de vida. A Bíblia, ela é um manual de vida. É a boca de Deus aqui na Terra, né? Então, eu quero incentivar você a ler a Bíblia. Leia a Bíblia, porque isso aqui é um manual. Eu sei que quando a gente compra um produto, a gente não gosta de ler um manual. A gente só lê o manual quando a gente não consegue ligar ou quando dá algum problema. Mas, se nós lermos o manual, nós teremos menos problemas na vida, seremos muito mais felizes, seremos muito mais orientados. Então, é importante que nós leiamos a Bíblia, o manual de vida. E não é difícil, gente, é fácil compreender. Sempre teremos muitas perguntas, sempre teremos muitos questionamentos. Mas isso aqui é um manual de vida para ser lido durante toda a vida, sem pressa, sem complicação. Então, faça isso para que você viva bem, para que você viva feliz. Para finalizar, vamos abrir lá em Eclesiastes 3:1. Eclesiastes fica depois de Salmos. Vou dar uma dica, hein? Fecha a Bíblia, coloca no meio e você abre. Você vai cair bem em Salmos, porque Salmos é o meio da Bíblia. Um pouquinho depois de Salmos tem Eclesiastes. Tem Salmos, Provérbios, e aí vem Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Olha só que bacana que está escrito lá. Há um tempo certo para cada coisa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. Muitas coisas nós vivemos hoje e não entendemos absolutamente nada. Mas lá na frente nós vamos entender, né? Hoje eu sou adulto, mas um dia eu fui criança.
Um dia eu fui adolescente e não entendia nada e questionava tudo. Hoje eu compreendo muito mais. Por quê? Porque existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo para a gente aprender. Existe um tempo para a gente poder entender. Então compreenda que não adianta correr, não adianta pular etapas da vida. Você precisa viver o hoje, viver as suas dificuldades, viver os seus desafios, porque tudo isso vai moldar o nosso caráter. Então essa é a palavra que eu tenho para hoje. Eu vou terminar, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Tá bom? Vocês gostaram do conteúdo? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem deixar aqui no comentário que eu respondo, tá bom? E se vocês trouxerem assuntos bacanas, aí eu monto um vídeo também, tá bom? Porque o meu objetivo é simplesmente abençoar a sua vida. Nada além disso, ok? Que Deus abençoe muito a sua vida. Um super beijo!